Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na live do Centro Espírita Caminho da Luz e também do Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena. Então é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui e hoje nós estamos recebendo o nosso querido amigo Peixinho, lá da Federação Espírita da Bahia. Seja bem-vindo, Peixinho. Boa noite, muito grato por estar com você no Rio de Janeiro. E você sabe que Rio e Peixinho combinam bem, né? É como sempre o Peixinho fazendo as suas brincadeiras com o nome dele, né? É isso aí, o Rio com o Peixinho combina muito bem. E nós vamos, para dar início aqui à nossa live, vamos chamar o nosso amigo Leandro, lá do Grupo Espírito Amor e Luz Maria Madalena, que vai cantar uma música para que a gente prepare para a nossa prece. Leandro, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Quero agradecer a oportunidade de poder participar desta live. Agradecer ao meu amigo Marcos e o Celso também, que me fizeram o convite para poder estar participando, fazendo a harmonização. Então vamos lá. Vamos dar início. Bom, essa música que eu preparei, ela é de autoria de Francisco Barbosa e Wagner Rocha e chama-se Jardim de Viver. Quem sofre e geme de aflição e vive triste a chorar, em Cristo busca a solução para se consolar. Quem sofre e geme de aflição e vive triste a chorar, em Cristo busca a solução para se consolar. Tendo Jesus no coração, tudo parece se modificar. Firmes na fé, em oração, intensa luz aparece a brilhar. Assim precisa servir, precisa servir, precisa amar, precisa amar, precisa também saber perdoar, tratar com amor a quem o ferir. O sofrimento é um espinho, a flor mimosa do viver. Jesus divino, jardineiro que nos faz crescer. Tendo Jesus no coração, tudo parece se modificar. Firmes na fé, em oração, intensa luz aparece a brilhar. Assim precisa servir, precisa servir, precisa amar, precisa também saber perdoar, tratar com amor a quem o ferir. Com essa música, nós, nesse momento, vamos elevar o pensamento ao nosso Pai e agradecer, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui entre amigos, realizando, Senhor, essa live com o tema
histórias espirituais natalinas. Pedimos, Pai, que envolva a todos nós e que essas energias que aqui for trabalhadas, Senhor, possa ser utilizada em favor daqueles que estão necessitando nesse momento, seja em qualquer parte do universo, nos dois planos da vida, que esses nossos irmãos possam ser auxiliados. Pedimos que inspire o nosso querido amigo Peixinho, para que ele transmita para nós o que precisamos ouvir na noite de hoje. Assim, Pai, em teu nome, em nome dos amigos espirituais do A Caminho da Luz e do Maria Madalena, nós damos por iniciada a nossa live na noite de hoje, dando graças a Deus. Então, agora nós vamos aqui fazer uma pequena divulgação das nossas atividades e começamos divulgando a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a Rádio Espírita aqui do Rio de Janeiro. E aqui nós temos a Dani Lapido, que, junto com o Cláudio, realiza o programa Manhã na Rio, todas de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, e às 9 horas, a Mulher Brasileira. E nesse programa, eles divulgam as nossas lives, que a gente participa do programa, né? E eles estão em campanha, porque toda instituição filantrópica está com dificuldade diante da pandemia. E eles estão com uma campanha, né, para que possam assumir o 13º, né? E aqui nós temos as contas bancárias, né, para que se alguém puder colaborar com doações, tem contas no Banco do Brasil, tem no Bradesco, no Itaú, no Santander, na Caixa, várias opções de conta para facilitar a transferência. E eu sempre gosto de lembrar que vai aparecer Fundação Paulo de Tarso, porque a Rádio Rio de Janeiro é mantida pela Fundação Paulo de Tarso. Então, se aparecer a Fundação Paulo de Tarso, está correto o depósito, né? E lembro também que amanhã vai ter uma live, Notas Fraternas, uma live musical, às 18 horas, no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, também participando desta campanha. Todos estão convidados. Aqui também nós estamos apresentando os estudos que tem nas nossas casas. Nós estamos fazendo em parceria o A Caminho da Luz e o Grupo Espírita Maria Madalena. Amor e Luz Maria Madalena. Nas segundas-feiras, nós estamos estudando obras póstumas, né, das 19h30 às 21h15, através da plataforma Meet. E nas terças-feiras, estamos estudando o livro Reuniões Mediúnicas, do projeto Manuel Filomeno Miranda, das 20 horas às 21h30, pela plataforma Zoom. E nas quintas-feiras, no Centro Espírita Caminho da Luz, nós estamos fazendo uma reunião presencial às 9 horas da manhã. Né? É a única reunião, por enquanto, presencial. É quinta-feira, 9 horas da manhã, é uma reunião que tem pouca frequência, possibilita fazermos essa reunião. E é o estudo do Livro dos Espíritos. O A Caminho da Luz fica na rua Jurucê, 164, bairro do Colégio, bem próximo ao metrô de Colégio, né, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E nas quintas-feiras também, na parte da tarde, nós estamos fazendo o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E atualmente estamos no livro Amor, Imbatível Amor. Esse estudo vai das 17h30 às 19 horas, também pela plataforma Meet. Todos esses estudos são públicos, né? Para você receber o link, é só ir lá no Facebook do A Caminho da Luz ou do Gealme, que você vai encontrar o link. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com alguém de alguma dessas duas instituições ou manda uma mensagem, que a gente inclui você no grupo do WhatsApp, que recebe todas as informações semanalmente sobre os estudos. Então, esses estudos é toda semana.
Aqui também nós estamos falando da campanha que o A Caminho da Luz está com a campanha para atingir os 1.000 inscritos no seu canal do YouTube. Como é que entra no canal do YouTube do A Caminho da Luz? É só clicar lá na lupinha, né, lá do YouTube, e botar lá, digitar a sigla CEACL. Se você botar Centro Espírita A Caminho da Luz, vai abrir vários. Porque tem vários A Caminho da Luz pelo Brasil afora. Mas se você digitar CEACL, vai abrir especificamente o canal do A Caminho da Luz. Hoje estamos com 764 inscritos. Então, quem sabe aí com o peixinho, né, a gente consegue chegar a esses 1.000. Vamos ver, né? Que o peixinho traga esses bons fluidos para a gente. E na sexta-feira que vem, dando continuidade aos nossos estudos, o tema vai ser Jesus e sua importância para a humanidade. E os expositores vão ser os tarefeiros do Centro Espírita A Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Então, alguns dos tarefeiros estão aqui conversando, cada um falando sobre Jesus e a sua importância para a humanidade. E hoje nós temos o nosso querido amigo, né, André Luiz Peixinho, lá da Federação Espírita do Estado da Bahia, que vai falar com a gente sobre o tema Histórias Espirituais Natalinas. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para o Peixinho, vou interromper aqui a apresentação. E, Peixinho, se você quiser falar um pouco sobre você, o pessoal aqui do A Caminho da Luz do Realme não te conhece, assim. Pode ficar à vontade, falar um pouco da Federação Espírita da Bahia também, e também dessa iniciativa aí na faculdade, que eu gostei muito de saber, dessa oportunidade que a gente está tendo aí de inserir a espiritualidade nas universidades. Fique à vontade, Peixinho. Pois não, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de estar no Rio de Janeiro. Minha família tem vínculos com o Rio, eu tenho um irmão que mora no Rio, sobrinhos, cunhado, em suma, já tenho alguns parentes nesta região, né? O que eu posso lhe dizer, em primeiro lugar, é que eu quero saudá-los pela iniciativa, pelo trabalho que fazem, e dizer que toda vez que eu vou para um lugar, sem sair de casa, eu tenho que dizer que levo o abraço virtual baiano, o carinho baiano, o estilo baiano carioca de Leopoldo Machado, que morou muito tempo no estado do Rio de Janeiro, né? Para dizer que, no fundo, como ele cantava, somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. É o famoso hino da alegria cristã, que é muito conhecido aqui na Bahia, né? E eu estou, nesse momento, trabalhando na Federação Espírita do Estado da Bahia, nesse momento, digamos, que já fazem 53 anos que eu ando na Federação Espírita, né? Eu já sou quase um patrimônio do museu, das histórias dos centros espíritas da Bahia, né? Às vezes, quando eu encontro com o Divaldo, eu digo, somados juntos, nós já somos mais de um século de atividades espíritas, né? Porque os 70 e lá vai dele, com os 50, na verdade, os 53 na Federação. Eu sou de uma família espírita e comecei a frequentar o centro espírita aos 5 anos de idade. Então, já tenho 65, praticamente, de atividades de frequência centro espírita, né? Você me fez lembrar, Peixinho, o Jerônimo Mendonça, que ele dizia para o Divaldo que o Divaldo era aplaudido, ele saía carregado. Essa é boa, essa é interessante, né? Isso aí é carregado, enquanto não era só aplaudido, ele era carregado. Pois bem, então, nesse percurso inteiro, hoje a gente trabalha na Federação Espírita com algumas diretrizes, com a ideia base de que precisamos enxergar o Espiritismo como um paradigma extremamente rico, revolucionário, até nas metodologias, né? Com uma cosmovisão muito mais ampla, porque inclui o mundo espiritual, em suma,
outros estados de consciência, e tudo isso pode ser trabalhado como uma superação do materialismo, como Kardec pretendia à época. Eu sei que Kardec deve ter ouvido muita macereza, porque ele disse que era para destruir o materialismo. A gente na Bahia mais devagar, que é isso, vamos aproveitar as vantagens do materialismo e vamos superar, incluí-lo como uma realidade estreita, mas que a gente pode ir mais adiante com a transcendência que o Espiritismo permite trabalhar, né? E é claro que a segunda grande tarefa, nesses projetos que a gente faz, é tentar reviver o cristianismo nas suas bases originais, o evangelho e a prática, né? Por isso que a gente aqui trabalha muito com autoconhecimento e evolução, lembrando a frase do confessai-vos uns aos outros, e estamos criando uma cultura dentro da federação de comunidade, né? Comunidade espírita, para que a gente algum dia possa ser um só pensamento e um só coração, como está escrito em Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala da primeira comunidade, nos convertidos depois daquele fenômeno mediúnico de Pentecostes, né? Então, o trabalho nessa área é desse jeito. A outra área, a outra vertente do mesmo trabalho, chama-se Sociedade Holon. É uma organização não governamental que foi criada há 20 e poucos anos e que já é a estrutura de um projeto que é desde o tempo da universidade. Como tomar das ideias espíritas, sem o rótulo espírita, e levá-las para o mundo. Foi assim que a gente começou a discutir várias coisas e criou esse nome, Holon. Holon significa uma compreensão de que o todo está em qualquer parte, é formado de partes e faz parte de todas os todos maiores, do infinitesimal ao infinito. Em outras palavras, a grande ascese da evolução significa integração entre os seres para chegar à comunhão com o transcendente na consciência cósmica. E isso significa a religação dos saberes, que a gente encontra no Problema do Ser Destino da Dor, livro de Leon Denis, quando ele fala do Espiritismo como a síntese do conhecimento científico, filosófico, artístico e religioso. É isso que a gente tenta nessa sociedade, né? Hoje nós temos alguns grupos de trabalho na direção do autoconhecimento também nessa área, de ver a filosofia com uma abrangência bem mais vasta do que tradicionalmente a academia faz, e trabalhando sempre com a noção de espírito, consciência, que é a matriz do universo, né? Usando vários autores. E para fazer isso, a gente juntou universidade com comunidades, e hoje nós acompanhamos uma população de 33 mil pessoas em Salvador, na área de saúde. Estamos construindo um modelo de educação, outro de artes, de economia. Em suma, a gente faz um trabalho que é para levar essa ideia na prática cotidiana, sem precisar colocar a palavra espiritismo, porque a gente vai lidar com culturas diferentes, né? Mas com todas as ideias espíritas nas culturas de cada um, né? Essa é a noção de sociedade Holon. E nessa sociedade a gente atende hoje, em média, 1.500 alunos universitários por ano, né? Eles passam lá e a gente vai trabalhando essas ideias. De vez em quando eles... que é isso aí? Isso aí é o laboratório de transcomunicação instrumental. E tem isso? Tem. Vou mostrar aqui uma mensagem gravada na Bahia. Aí mostro uma que está no YouTube, que é de um espírita que faleceu em 1993, e em 2002 a gente gravou. E aí o pessoal... Pois é, esse laboratório aí vocês podem ver, laboratório interexistencial. Só falta a gente fazer o nosso programa interexistencial. O que eu quero fazer é uma entrevista com os políticos, os artistas, os filósofos que estão no além, para perguntar o que é que eles estão achando do que eles disseram quando estavam aqui. Como Kardec fazia na época dele, que ele entrevistou bastante gente desse jeito. Mas só que por outra via, agora... Eu sei que isso tem dado liga, como o pessoal chama na atualidade. É esse o trabalho que a gente faz, né? De chegar a uma espiritualidade, como Emmanuel cita, em nosso lar,
quando ele diz muito mais do que de espiritismo e espiritualismo, a humanidade precisa de espiritualidade. O que eu entendo precisa de um novo paradigma que diga que o mundo dos espíritos, ele é o primacial, o único, que é permanente, porque esse aqui todo mundo vai passar, né? Às vezes até mais rápido, porque o invisível aparece e leva, né? Leva o corpo. O invisível hoje tem nome, e eu estou até brincando, dizendo que Exupéry foi mudado pela pandemia. Aquele escritor famoso, Antoine Exupéry, porque ele dizia: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Aí, aqui na Faculdade de Medicina, a gente criou o essencial, na pandemia, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem no laboratório, que é o exame. Faça o exame. Então, esse é o trabalho nosso aqui, de tentar viver um paradigma em várias vertentes possíveis, tendo essa abrangência de dizer que o cerne é o pensamento do espírito, é o espiritismo. E aí pode isso ser aplicado na economia, na arte, em qualquer lugar, como o materialismo foi até agora. O materialismo está em tudo, até dentro das religiões ele está. Então é a nossa vez de fazer. Agora vamos fazer uma visão de mundo, uma cosmovisão centrada no espírito e não na matéria, que é impermanente, que é transitória. Vamos falar em coisas mais essenciais. Esse é o trabalho da gente aqui. Claro, tudo isso ligando todos os centros espíritas da Bahia, adésios, não adésios, a gente não passa por cima dessas descrições, e vai fazendo nossos congressos, nossos encontros regionais, nossas reuniões mensais, e criando uma chamada Rede Espírita Federativa Estadual, ligando todo trabalhador espírita que quiser aos cursos que o Estado propõe e que aparecem no canal da Federação Espírita. É isso. Essas barreiras, quem coloca somos nós, né? Esses muros, né? Claro, é a nossa mente que cria limites, né? Onde poderia ter pontes, tem fronteiras. Bom, mas hoje eu vim para falar de vocês de algo que me atrai muito, porque a grande festa da minha vida é a festa de Natal. E não precisa ter nada de especial externo, reuniões, nada disso, né? E eu começo, então, falando de uma história que eu vivi, um momento. Porque eu acho que o Natal, a grandeza dele está em você mudar o seu estado de consciência, o seu estado espiritual. E, com isso, poder experienciar uma espécie de sintonia com algo mais elevado, algo mais transcendente, né? E como eu sou de uma família muito centrada em estudos do Evangelho, então, quando trabalhava na Juventude Espírita Nina Aroeira, na Mansão do Caminho, quando ela ficava no chamado Bairro da Calçada, época de Natal, a gente tomava do livro Boa Nova, ia para uma sala, que era a sala mediúnica, fazia umas reuniões lá, não era para ter espírito manifestando, era para entrar na onda ou no clima de Natal. Aí aproveitava para ler ali alguns capítulos e verificar o que é que nós sentíamos como jovens, quando líamos Os 500 da Galileia, a despedida de Jesus, né? Ou quando líamos Amor e Renúncia, que é um capítulo excepcional em matéria de relacionamento humano, né? E cada aquela frase a gente ia saboreando para sentir o Evangelho nessa história toda. Então, toda a época de Natal, a gente recria isso. Mas lá para as tantas na vida, eu estava formado, fazendo residência médica, e o plantão caiu no dia de Natal, porque o pessoal dizia assim: Peixinho, não dá plantão dia de domingo. Por que não dava plantão dia de domingo? Porque era o dia que eu ia para a Juventude Espírita, eu passava o dia inteiro no Centro Espírita. Aí eu dizia: de domingo eu não dou plantão, não me escalem. Aí eles disseram: mas você vai ter que dar plantão, escale outros dias, feriado, sábado, né? Aí o que eles faziam? Eles pegavam, já que ele não dá dia domingo, eu até brincava, dizia assim: a minha colega é adventista do 7º dia, vocês não escalam ela dia de sábado. É verdade. Ela não ia lá, 7º dia. Pois é, eu sou adventista do 8º dia, o domingo. E aí, simplesmente, não
não dava plantão nesse dia, durante o dia, podia dar à noite, mas já podia. E aí me escalaram nesse plantão de Natal. E eu perguntei, o que é que eu vou fazer num hospital? Eu vou cuidar, sou plantonista de quase 200 pacientes da clínica médica na noite de Natal. Aí eu digo, já sei. Eu conheci uma das pacientes, eu conhecia, que era da enfermaria que eu trabalhava, e eu resolvi, então, fazer o seguinte, fazia a ronda, olhar quem precisava de alguma coisa e ir para o quarto dessa jovem, né? 26 anos de idade. E naquela época estava com leucemia. E leucemia naquela época, em 1976, era difícil de qualquer resolução. A gente às vezes brincava dizendo que não sabe quem mata mais rápido, se a doença ou o tratamento, porque as medicações eram com efeitos colaterais muito grandes. E eu, quando eu vi com 26 anos, sabia que ela tinha 3 filhos, que estavam a 600 quilômetros de distância, na noite de Natal, eu peguei um gravador desse tamanho, um gravador daqueles antigos, com uma fita cassete, e fui para o quarto dela, 9 da noite, botei músicas de Natal, todas, digamos, músicas só instrumentais, e fiquei ali ouvindo e disse, agora você vai me contar suas histórias de Natal. Sua infância, sua juventude, e ela foi contando, aquele clima foi ficando bem mais harmônico, a sensação de espiritualidade chegando. Eu sei que lá para as 9h40 ela pegou no sono, eu saí de mansinho, e eu saí de lá assim com a sensação incrível de, rapaz, que nível de espiritualidade esse Natal. Eu sozinho em relação à família, parentes, não tenho nenhum telefone aqui para se falar, 76 era difícil falar para o interior, não era bem assim que se falava, mas nunca me esqueci dessa data. De vez em quando eu remeto-me a essa cena, a esse clima, a essa energia. Eu comentava alguma coisa do espiritual quando ela falava suas histórias infanto-juvenis, e sinto que é um momento muito especial. Então, o Natal para mim é este momento altamente significativo. Lá nos anos 60, eu me recordo que saiu um livro psicografado por Divaldo, chamado Lampadário Espírita, né? Um dos primeiros livros que ele escreveu, né? Que eu acho que é bem cheio de conteúdo, assim, de mensagens bem significativas. E é Joana de Anjos que escreve o livro, e ela escreve até com uma certa característica que não é tão usual nela, que é uma característica emotiva, compassiva, porque Joana é mais espírito mais ligado a escritos mais técnicos, né? Embora sejam mensagens, né? E a Amélia Rodrigues é que gosta de fazer aquela viagem pela poesia, por aí vai. Mas aí aquilo me tocava muito, 68 mais ou menos, porque ela começava dizendo assim, se já consegue sentir a sinfonia do Natal, então refaz o caminho percorrido desde então, que fruís esta mensagem, e se pergunta. Aí ela começa a narrar, dizendo que cada um de nós deveria dar significado a esse momento, embalado pelo cântico do Evangelho, pelo cântico da alegria, que são as alvíceras, as boas novas, e perguntar: quantas lágrimas estancaste? Quantos corações sorregueste da queda moral lastimável? Quantas vezes perdoaste quando foi instado ao revide, a revolta? Quantas vezes acendrou, alimentou a própria fé quando o desespero estava no seu entorno? Né? Quantas lágrimas enxugaste? Ela vai fazendo uma série de perguntas sobre o que é que você fez no mundo, como foi a sua vida de compaixão, de cuidado com o outro, e por aí vai. E aí vai complementando, dizendo que o Natal é uma mensagem que vem do mundo espiritual, que é para gáudio dos que seguem Jesus, mas não é necessário transformar a alegria natalina em festins, estroinice, júbilos externos, porque o que importava era essa alma que se alcandorava nesse momento de reflexão, e não deixa de ser de poesia. Mas aí ela vem uma segunda parte que é muito interessante, quando ela diz que, mas se por acaso o Natal não lhe toca, é porque a vida lhe levou
aos pélagos da indiferença, esse termo é dela, pélagos da indiferença, então ela pede, recorda, a frase é mais ou menos assim, recorda aquele homem que nasceu em Chavascal odiento e não se conspurcou, como um lírio imaculado, que se viu cercado de mulheres que perderam seus sonhos, de homens que perderam a esperança e não descreu. Recorda o simples, majestoso, face crestada pelo sol, cabelos ao vento, é nessa era que eu acho que ela é poética, cabelos ao vento, e ali trazendo a mensagem do Evangelho, a mensagem divina para o coração humano. Depois ela termina dizendo que a mensagem de Jesus é a mensagem que desce do céu para a terra, mas que precisa de uma resposta do coração humano em direção ao céu. Essa mensagem, para mim, é fenomenal, né? Do ponto de vista de sutileza, de singeleza, no sentido de tocar aquele sentimento mais simples, mais rico, mais pleno e dizer à alma humana, veja o que você pode ser, veja o seu potencial, como você pode ser inclusivo, transformar a vida numa expansão progressiva da sua amorosidade, até perceber o amor do Cristo, né? Que é um amor universo, é um amor cósmico, é um amor sem fronteiras. Quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro, ele dizia, amai-vos uns aos outros, mas dizia, amai os vossos inimigos. Quer dizer, é uma inclusão bastante acentuada para os padrões, então, da época. E Humberto de Campos, então, nos seus casos, no seu jeito de escrever, bem diferente de quando estava encarnado, quando ele escreveu Boa Nova, no capítulo Amor e Renúncia, ele tem uma frase que diz que o amor, o ato de dar é a essência da sua vida, do amor, né? O ato de doar-se, né? E a renúncia é o seu ponto de apoio. Leia-se, toda vez que você ama, você renuncia a padrões primitivos para se elevar nessa história evolutiva. Então, são lições, assim, riquíssimas que o Natal nos traz. E aí eu me recordei, e fui atrás, me lembrar de Wallace Leal Rodrigues, uma das figuras do movimento espírita, assim, para mim, de uma sensibilidade incrível, quando ele escreveu E para o Resto da Vida, um dos livros dele. É um livro para adolescentes, assim, de uma sutileza em matéria pedagógica, educacional, impressionante. Mas ele escreveu um outro que, para mim, é um símbolo da busca do que eu chamo, vamos ser uma comunidade. Nós temos sido o que eu chamo sociedade. Vai no centro, trabalha, ajuda os outros, mas a gente, entre nós mesmos, não vive aquele momento como em Antioquia, em que as vozes do céu se manifestavam por pneumatofonia, por tal harmonia entre as pessoas, né? Ou naquilo que eu já citei em Jerusalém, né? A comunidade cristã original, cuidando dos doentes, sendo um só pensamento e um só coração e tendo tudo em comum. Aí ele escreveu A Esquina de Pedra. Que livro! É um romance contando a saga de 40 pessoas que resolveram seguir o evangelho à risca e, naturalmente, foram sacrificadas pelo Império Romano, mortas pelo Império Romano, que as condenou por não seguir as normas e a regra de então. Mas é um romance especial. Só que ele escreveu um terceiro livro. Ele coletou no mundo histórias espirituais natalinas e montou com o título de Remotos Cânticos de Belém, que é a história de Natal. Então, o livro tem passagens típicas da época que esse livro foi publicado, nos anos 60, se eu não me engano, e é a história de pessoas num avião, e o avião é sequestrado. O que fazer durante esse período? Resolveram contar a história de Natal, porque era uma noite de Natal, né? São várias histórias de várias partes do mundo que ele reúne, mas tem uma que me parece interessante para a gente ver aqui hoje, como histórias espirituais natalinas, que é a história do quarto rei mago, né? De vez em quando a gente ouve alguém falar que talvez tenha existido, e esta história aí circula no mundo, né? Ele colocou nesse livro. O quarto rei mago era uma figura que estava estudando a vinda do Cristo, como os outros três, né? E se conectaram, né?
era como se tivesse um observatório astronômico espiritual. Eles sondavam os astros naquela época para ver quando as profecias da Judéia, que ocorreram na Palestina, iriam se cumprir, porque todo mundo sabia que algum dia chegaria essa mensagem e chegaria este personagem. E ele estudava, mas ele não estudava sozinho, porque tinha o seu grupo, tinha o seu pai era interessado nisso, mas os tempos foram passando, o pai ficou idoso, o pai um dia fez uma reunião dizendo que o Artaban, que era o nome dele, tinha descoberto que estava na hora de partir, porque o Messias havia chegado à Terra. Estava na hora de visitá-lo nesse momento, e queria ver, como ele já estava idoso, quem iria fazer companhia. Todo mundo se desculpou, um porque tinha noiva, outro porque tinha mãe doente, outro porque tinha um negócio que não podia abrir mão, ficou para o próprio Artaban, que estava muito interessado em viajar. E ele já tinha conexões com os 3 reis magos, que se encontrariam num determinado local onde ele estava na Babilônia, um pouco antes, hoje seria o Irã, por ali, né? Ele teria que viajar para se encontrar com os 3 outros, para seguirem a estrela, seguirem os sinais e os símbolos de então. Foi assim que ele viu-se só, muniu-se da riqueza que o pai havia lhe dado, 3 joias, 3 pérolas que ele possuía, e pérolas assim, que tinham um valor extremo, muito alto, muito elevado, além dos mantimentos para a viagem. E ele começou a dizer, bom, eu preciso chegar em tal horário, até a meia-noite de tal dia, conforme o combinado com os outros magos, porque senão eles irão partir. E ele começou a viajar, media a distância, verificava que estava no ritmo certo, que chegaria praticamente 1 ou 2 horas antes da partida, né? Do local, e se encontraria. Algumas horas antes ele já estaria no local. E foi assim que foi vendo a natureza, as estradas, os transeuntes, mas quando ele vai penetrando, já era o anoitecer, ele vai penetrando na região última que ele atravessaria, estava a 3 horas da chegada a cavalo, o cavalo dele para e começa a relinchar e a fazer volteios que eram inesperados, e ele resolve descer e procurar o que está havendo com aquela situação, porque o cavalo empacou, como se diz, e de repente ele descobre um homem semi-morto praticamente naquela região, era um judeu, né? E ele disse, o que eu posso fazer agora? Se eu demorar com este homem, eu perco a companhia dos outros. E ele, como uma espécie de buscador espiritual, começou a meditar para ver o que fazia. Ele disse, não, eu vou ter que cuidar desse homem ainda por algum tempo, ainda que seja apressadamente. E fez o possível, alimentou, deu-lhe vinho, deu as ervas da época para tratá-lo, mas nisso ele gastou as horas que eram necessárias para chegar a tempo, e o fato é que, naquela situação, ele teve que empenhar uma das suas joias para garantir a sobrevivência do moribundo, que não era mais moribundo, para devolvê-lo ao bairro dos judeus, e aí teve que também comprar novos alimentos, mantimentos, mas o judeu disse, olha, o Messias não vai nascer em Jerusalém, vá para Belém de Judá, que é lá que dizem que ele vai nascer. O moribundo deu-lhe essa lição. E ele, quando chegou no local do encontro, ainda antes de Damasco, para ir para lá, ele já não encontrou ninguém, só um bilhete que dizia, esperamos, conforme o combinado, no prazo máximo até a meia-noite. Atravesse o deserto e venha que nós nos encontraremos lá na Palestina. Disse, bom, agora eu estou só, agora eu já não tenho a mesma pérolas que eu queria ofertar ao rei, ao Messias, né, o presente que ele doaria, mas eu vou seguir viagem. E foi assim que ele começou a atravessar o deserto, solitariamente, agora não mais de cavalo, ele teve que gastar, naquela parte da primeira joia, comprar camelo e alimentos para atravessar o deserto, e ele viajou.
viajou. E quando chegou lá, ele foi orientado que tinha notícias que em Belém, como havia sido dito, havia um movimento estranho. E o movimento era o seguinte: todos os camponeses saíram da cidade, todos os homens saíram da cidade e foram para trás das montanhas. E só tinha mulheres naquele caminho. E perguntado o que é que houve? É que Herodes está mandando o seu exército para essa cidade, ninguém sabe o motivo, e parece que vai cobrar impostos muito maiores. Então os homens resolveram esconder seus rebanhos para evitar uma derrama, como na Inconfidência Mineira brasileira, né? Mineira, só pode ser brasileira. E então só tinha mulheres e crianças na cidade. Mas de repente eles verificam que o exército não veio para isso. Começaram os gritos, os berros na cidade, estão matando as crianças, essa história toda. E ele tinha entabulado uma conversa com uma dessas mulheres. No caso que ele deu as informações, por que estava deserto em matéria de homens, e aí ela estava com a criança no braço, na casa dela. E quando estava nessa situação, os soldados chegam e querem entrar nessa casa que tinha uma criança, que já haviam liquidado várias outras. Ele aí toma a frente e pensa: o que é que eu vou fazer numa situação como essa? Já não encontrei Jesus. Não, ele soube também que um casal de Nazaré tinha estado lá, mas tinha partido para o Egito, tinha viajado para o Egito. E foi assim que ele tomou a decisão: já que não encontrei Jesus, vou ter que ir para o Egito, que provavelmente é este casal que teve um filho. E então ele tomou a frente, e ao invés de defender a criança pura e simplesmente, ele pegou de uma pérola e mostrou para o soldado. O soldado já era corrompido naquela época, né? E disse: aqui não tem ninguém. O soldado pegou a pérola e disse: olha, nessa casa não existe crianças, e partiram. E ele ficou olhando, foi a pérola, e agora já perdi o segundo presente. Mas agora eu vou atrás de Jesus, ou, porque não sabia que era Jesus, claro, vou atrás desse menino, e foi para o Egito. Lá ele conheceu o pessoal dos grandes templos egípcios, estudou o que podia em Alexandria, hoje no Cairo, que seria hoje o Cairo, e viajou por aquelas experiências todas egípcias, mas não encontrou Jesus. Mas enquanto ele vivia esse experimento, ele então resolveu ir cuidando com seus saberes de mago das pessoas que ele ia encontrando. Então foi só correndo A, só correndo B, só correndo C, e os anos foram passando e ele sempre procurando Jesus. Quando ele viu que não estava mais no Egito, ele soube que alguma coisa estava acontecendo de novo na Palestina, ele volta para a Palestina para procurar Jesus, o tal do Messias que ele queria conhecer e ofertar o seu presente. Agora só restava uma joia, uma pérola, né? E ele chega naquela multidão, né? Nas festas da Páscoa, imagine Jerusalém com mais de 100 mil pessoas, cidade pequena, com muros, cercada, difícil de você ter hospedaria, aquela confusão toda. Ele então sabe de uma história, de uma crucificação. Ele chega na Páscoa já na crucificação, e lá nessa crucificação, ele, pela história que narraram para ele, disse: é o Messias. Vou usar minha pérola para ver se consigo salvá-lo desta crucificação. Essa é a última chance, vou encontrar com ele. Só pode ser o Messias, pelo que narraram, pelos feitos, pelas histórias, por isso, por aquilo. Aí ele se dirige então para o Gólgota, para o Calvário, e quando ele está indo para o Calvário para verificar Jesus, agora já passados 30 e tantos anos do início da viagem, ele já era um senhor idoso para a época, né? Ele saiu adulto jovem, aos 30 e poucos, já estava com mais de 60. Então ele se encontra, uma mulher o vê, e a mulher está sendo perseguida pelos soldados romanos que o acusavam de ser seguidor do crucificado, do Nazaré.
crucificado de Nazaré, como chamava Jesus de Nazaré. Então, de repente, ele se vê abraçado por ela. Salve-me. E ele diz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer novamente? Aquela velha história conflituosa, ele tem naquele instante. Não dava para chegar no Gólgota mais, a multidão que cercava era muito problemática. Ele vira para o soldado romano e diz, eu tenho algo para você, e aí pega a pérola, e o soldado romano era igual ao de Herodes, largou a mulher lá, deixou na mão dela e agradece, salvou a vida dela, aquela história toda. Né? E quando ele está nesses agradecimentos, já era um entardecer, foi quando teve aquela tempestade, que a gente sabe que existiu na literatura bíblica, e ele está se escondendo, a chuva que está caindo com a mulher, quando uma viga cai na cabeça dele. E ele então começa a morrer nos braços dessa mulher. Né? E quando ele está morrendo, ele ouve uma voz agradecendo a ele, porque ele tinha passado a vida inteira servindo ao tal do Messias que ele procurava, né? Se encontrar naquela história toda. E ele pergunta, mas quando foi que eu servi? Toda vez que cuidasse de um desses pequeninos, desses sofredores, desses famintos, esfomeados de modo geral, era a mim que estava servindo. Foi aí que ele encontrou Jesus na história do Remotos Cânticos de Belém, sem nunca ter encontrado Jesus realmente, né? Eu acho essa uma das histórias assim, épicas, mais interessantes para um encontro como esse, uma recordação, para criar o clima que o livro traz, né, nessa ambiência que no caso do livro, na hora de um sequestro, né? Essa história espiritual, são histórias que são ricas de mensagens. Né? Qual é mesmo o nome do livro? Remotos Cânticos de Belém. Tá velhinho aqui. Remotos Cânticos de Belém. O de Joana de Ângela é esse aqui, velhinho, é de 1968. Lampadário Espírita. Né? Você vê que é um clima que fica, né? Você vai narrando a história, a pessoa vai se envolvendo. Depois eu trouxe outra história para vocês conversarem um pouquinho, né? Para criar o clima, e aí eu deixo para perguntas, que é Humberto de Campos que nos traz. Né? Essa história ele narra a crucificação de Pedro, e o nome é O Natal do Apóstolo. Você pode encontrar isso em um livro da época. Ele escreveu quando foi publicado a primeira vez, mas quem pegar o livro Antologia Mediúnica do Natal vai encontrar muitas mensagens e esse caso. Né? Ele narra como Pedro estava indo para a crucificação. Pedro foi descoberto lá em Roma, fazendo pregações, quando já ia se despedindo do pessoal, os esbirros do Império Romano conseguiram cercar aquele grupo nas catacumbas e ele foi preso. Era um velho já, naquela altura, Pedrão. Já estava nos anos 60 e tanto, 66, se não me engano, época de Nero, quer dizer, já tinha mais de 30 anos que o Cristo tinha sido crucificado. Na época do Cristo, ele já era a figura mais proeminente em termos de idade, né? Ele, Tiago, filho de Alfeu, em suma. E o fato é que quando ele se vê preso, claro, ele manteve a sua serenidade, aquele ambiente, mas na hora que ele está sendo preso, destaca-se um personagem, Sertório Aniceto. Era um dos comandantes da operação, o principal talvez, e quando o vê calmo, sereno, tranquilo, resolve, claro, criar um clima desagradável e começa a gerar impropérios, né? Bruxo, teu corpo seria capaz de conspurcar até os postes das arenas, velho imundo, os epítetos que lhe vinham à mente, ele xingava Simão Pedro. Enquanto isso, Simão Pedro estava pensando no lago de Genezaré, a montanha que a cercava, nas estradas da Palestina, dos encontros com Jesus, e foi caminhando para o momento da sua crucificação de cabeça para baixo.
E via a multidão sofrendo, via algumas pessoas apupando, porque aí a notícia já tinha corrido, já tinham os que eram contrários ao cristianismo fazendo aquele cerco que é comum nesses momentos para externar sua mágoa, sua raiva, o seu ódio, os velhos preconceitos que campeiam na humanidade desde que a humanidade virou gente, como se diz. E o fato é que ele continuava na sua serenidade, na sua tranquilidade, e foi crucificado, observando tudo. Mas ele não morreu de imediato, e o Sertório Aniceto estava lá. Morre, velho bruxo, morre, desgraçado. Insistia em ver o homem morrendo, idoso, crucificado, mas tinha que expressar seu rancor contra o cristianismo naquela história toda. Pedro quase nada sentiu mais um torpor, até que um calhau, pegaram uma pedra e jogaram na cabeça dele, e aí ele começou a sangrar e faleceu, desencarnou. Mas ao invés de ter sofrimento, ele foi sentindo uma sensação de bem-estar progressiva, e de repente quem ele vê? Jesus, o próprio Jesus ali. Diz, mas mestre, eu vim buscar Pedro. Vamos continuar o nosso trabalho. Você precisa repousar depois de tantos anos de trabalho. E dali mesmo saíram de Roma para uma região espiritual, onde passaram-se alguns dias, talvez semanas, refazendo as energias, reintegrando-se àquele ambiente espiritual, quando Jesus passa por Pedro e diz: Pedro, adeus, estou indo. Diz: para onde, mestre? Vou voltar a Roma. Cuidar dos filhos do Calvário. Eles continuam lá, Porque depois de Pedro as perseguições continuaram. Aí Pedro ainda inadaptado completamente. Mestre, se o senhor vai, eu também vou. Lembrando aquele filme, quando ele estava encarnado, que ele ia saindo de Roma e Jesus aparece e ele retorna com Jesus para cuidar dos filhos do Calvário. E então ele vai com Jesus. E volta para as catacumbas, para ver aquelas pessoas vivendo o Evangelho, toda a história experienciada dessa forma, E era mais ou menos uma época de Natal, daí porque é o Natal do apóstolo, A época que se comemorava, àquela altura, o nascimento de Cristo, E eu sei que quando ele chega lá nas catacumbas, Jesus diz: Pedro, perceba, tem alguém lhe chamando. Mentalmente tem alguém lhe chamando, alguém encarnado. Diz: quem é, mestre? Veja. Quando ele vê, é Sertório Aniceto. Dito cujo. Com a criança nas mãos, desesperado, que levou para as catacumbas para ver se havia um milagre, se curava aquela criança, e no seu desespero dizia algo mentalmente, tipo: se você e sua mensagem são verdadeiros, pelo amor de Deus, socorra essa criança. Jesus diz: Pedro, é a sua vez. Pedro titubeou um pouco e disse: é isso mesmo. E aí ele, em termos de espírito, tocou aquela criança, como se administrasse fluidos espirituais, e a criança como que reviveu naquele instante, e Sertório Aniceto, aos prantos, agradecia ao velho bruxo, como ele chamava, aquela ação e aquela nobreza, aquela atitude naquele momento. Assim foi o Natal do apóstolo, e são muitas histórias que a gente, livro inteiro e outros livros, podia narrar para criar esse clima, esse sabor evangélico, como se dizia no interior da Bahia, saborear o evangelho, sentir a grandeza dessa mensagem que eu chamo a máxima utopia que a humanidade conheceu, A busca da plenitude do amor e da vivência espiritual, integrando-se em Deus, na comunhão que o Cristo já anunciava, e que o Natal favorece essas vivências, essas experiências. Então, eu gostaria de deixar para vocês duas das histórias, além daquilo que eu contei pessoal, para que vocês também criassem seu clima de Natal.
aspiração olorosa, esse termo não sei nem se existe, né? Esse perfume que emana das vibrações da vivência do Evangelho, que cria o psiquismo que todos nós ansiamos na pátria dos ditosos, né? Na vida dos imortais, que somos todos nós, cuja inconsciência ainda nos faz viver a vida tão limitada, tão restrita em matéria de amorosidade e em matéria de consciência do ser que se é. Porque, no fundo, se a gente prestar atenção, a gente descobrirá que nós somos a criação divina. Não é pouca coisa. Nós somos a criação divina. E como eu gosto de fazer trocadilho, aqui na Bahia nasceu os doces bárbaros, Caetano, Gil, Bethânia, né? E eles diziam que eles eram divinos, e eu concordo, nós somos divinos todos, né? Mas eles diziam que eram maravilhosos. Eu digo, isso é que é narcisismo. Então, nós somos a criação divina que é maravilhosa. Ter consciência disso é um grande passo na busca da plena felicidade. Era isso, Marcos, nesse tempo que a gente podia dizer, para criar o clima da boa nova na época de Natal. Mas muito bom, Peixinho, essas histórias que você lembrou para a gente aqui. Inclusive, o Quarto Sábio tem um filme, né? Foi retratado num filme que nós já passamos no A Caminho da Luz no Cine Debate. Foi um nosso sucesso, né? É um filme muito emocionante. Ele, claro, floreia de uma forma um pouco diferente, mas é mais ou menos o mesmo estilo da história que você contou, né? É muito interessante. Eu tenho aqui uma colocação, né, uma pergunta da Cláudia do Rosário Percurso, que ela diz assim: essa história traz a reflexão do real sentido do Natal. Será que algum dia conseguiremos reunir na noite de Natal os pobres, os necessitados e os aflitos para repartir o nosso pão? Eu acho que repartir o pão físico é até fácil. Manuel Miranda, do qual vocês estudam no projeto aí, Manuel Miranda foi um secretário da Federação Espírita, quando ela se chamava União Espírita Baiana, e tinha a festa de Natal, que era isso. A festa de Natal, lá no Pelourinho é o bairro histórico de Salvador, né, ele reunia os pobres daquela região toda e fazia uma espécie de almoço, de confraternização, distribuía víveres para aquela população. Isso eu acho que já se faz em alguma escala, né? Isso que já se faz. Será que um dia, botar na sua própria casa, não sei, aí, hoje em dia isso seria mais difícil, mas pensar no outro, isso já se faz. Natal Sem Fome, Natal do Bem, aqui a TV Bahia mesmo, tá, filiada da Globo, faz isso, Natal do Bem. Agora, criar essa harmonia e sentir a harmonia espiritual e fazer como a música diz, que bom seria se Natal fosse todo dia, esse é que é o grande desafio, né? Exatamente. Inclusive, né, eu cheguei a trabalhar muito durante 10 anos, na verdade eu trabalhei 11 anos com a Ronda da Caridade, né, que nós chamávamos de Ronda da Caridade, que é trabalhar com as pessoas moradoras de rua, né, que moram nas ruas. E tem um grupo, eu conheci um grupo, algumas famílias, que na noite de Natal eles faziam a ceia com os moradores de rua. Né? Muitas famílias, isso há muito tempo. Então nós vemos que tem muita gente aí fazendo esse tipo de trabalho, né? Com muito porque, carinho. Como diz Kardec, os bons são tímidos, não divulgam. Os maus não, os maus fazem alarde, aí aparecem muito mais. Aparece muito mais, né? O Peixinho tem muitos comentários dizendo que, poxa, gostaram muito, o pessoal ficou assim até extasiado ouvindo as suas histórias, né? Agora, eu gostaria, Peixinho, que eu comentei no início, quando nós nos encontramos antes da live, né? Do momento que eu estive com você lá no seminário, lá na UERJ. Né? O pessoal do Maria Madalena não sabe muito disso, mas o pessoal do A Caminho da Luz sabe. Né? Quando eu pergunto assim, como é que eu falo para o pessoal,
tudo que nos acontece, aí o pessoal responde logo, é justo, merecido e necessário. Você poderia falar um pouco sobre essa questão, justo, merecido e necessário, tudo que nos acontece? Isso vem a propósito das reflexões, estudos que a gente fez sobre a lei de causa e efeito, né? E uma primeira conclusão não é possível que a lei de Deus funcione de vez em quando. Tire férias. Então, essa história de viver pensando que é vítima não tem sentido. Tudo é justo, merecido e necessário. Nasceu dessa ideia. E o que é interessante é que a gente estudou numa obra não espírita, escrita para materialistas, algo sobre a lei de causa e efeito. E na narrativa que ele fez, eu disse, eu vou prestar atenção na vida cotidiana para ver se isso funciona mesmo. O justo, o merecido e o necessário acontece nas pessoas, mas que seja de uma forma não comum. E aí eu narro sempre essa história de onde isso se fixou muito. Havia uma criança numa roça de uma cidade que fica a quase 300 quilômetros de Salvador, mais talvez, e que ela nunca tinha ido na cidade. Mas tinha primos em outra cidade, que era a minha terra, e então ele levaram para passar as férias lá. Quando ele chegou lá, nessa cidade, uma das pessoas que era a mãe dos primos dele, olhou para ele e achou algo estranho. O lado esquerdo dele estava meio estufado. Esquisita, ela é leiga. O que é que ela fez? Bem brasileira, né? Pegou a carteira do filho, do INSS, INAMPS da época, mudou a foto e tirou uma radiografia, que era o possível de lá. O pulmão esquerdo não tinha nada, não aparecia nada no menino. Mas mandaram, era só o que se chama velamento, era tudo branco. Quem vê radiografia sabe que tem costela, que é branca, né? E ar, que é preto. Né? Então, mas era só branco. Isso é líquido. Mas estranho, ela mandou a radiografia para minha casa, em Salvador. Eu já era professor de medicina. E eu olhei aquela radiografia e disse, olha, isso aí deve ser um derrame pleural, era o laudo do radiologista, então deve ser tuberculose. Trata lá em Serrinha mesmo. Eu me lembro do dia que eu disse isso e fui saindo para dar aula. Quando eu estou no elevador, uma vozinha fez assim, se fosse teu filho, você não faria assim, você traria para aqui. Eu voltei do elevador, disse, olha, manda buscar o menino. O menino que nunca tinha saído da roça, viajou para Serrinha, depois viajou para Salvador. Ele ficava no meu apartamento e olhava para baixo, eu morava no 14º andar e dizia assim, mas os carros estão tão pequenininhos lá embaixo, né? Porque no 14º, ele olhava para os edifícios e dizia assim, ô tio, nessas caixinhas empilhadas mora gente? Ele achava que era caixa empilhada. Era tão fora do contexto da vida dele. Aí eu disse, eu vou levar você para o hospital para a gente examinar no hospital. Aí levei. Quando cheguei lá, eu mandei que o meu aluno examinasse para discutir o caso comigo, como é o hábito, né? O aluno voltou e disse, professor, tem algo de errado. O que é? Disse, o pulmão do menino está respirando normal. Será que trocaram o raio-x? Né? Podiam ter trocado lá no local que fizeram em Serrinha. Disse, olha, agora que você está dizendo que está normal, faz o seguinte, vá no raio-x daqui, era no Hospital de Irmã Dulce, Hospital Santo Antônio, eu trabalhava lá. Vá lá no raio-x e tire um outro, mas não saia do lugar. Você vai voltar com o raio-x e o menino, para não ter troca. Ele voltou 1 hora depois e disse, doutor, o raio-x está certo, o menino é que está errado. Como assim, rapaz? Não, aqui, olha, a chapa é igual, a que tirou em Serrinha. Eu não estou entendendo como é que ele respira. Eu ausculto tudo e a chapa está desse jeito. Eu digo, esquisito, né, rapaz? Aí
Foi na época que a gente estava estudando o livro, é bom lembrar. Ele disse, isso não é caso para a gente, não. Vamos levar para os professores da universidade, meus professores, para discutir o caso. Que caso estranho é esse? Eu digo, um menino viajar desse tanto. Bom, tá bom. Aí fui. Eu, o menino, para o Hospital das Clínicas agora. Quando eu mostrei a raio-x ao professor, ele disse, Peixinho, esse ambulatório é para casos difíceis. Isso aí é um derrame pleural, aí, rapaz. Eu também disse isso, examine o menino. Quando o professor examinou, disse, Peixinho, trocaram a radiografia. Eu digo, olha, essa história eu já disse. Isso eu já troquei, já tem 2. Não, trocaram. Vamos fazer uma agora. Aí fizeram no Hospital das Clínicas. A terceira, igualzinha. Aí o professor, o que é isso, meu Deus do céu? Coisa estranha é essa? Não pode, não podia estar certo aquele negócio. Vamos ter que internar o menino. Como é que vai conseguir vaga? Traga aqui ele amanhã. No Hospital das Clínicas, para achar uma vaga é muito complicado, né? Super lotado. Aí fui. Quando vamos passando, aí tá o professor de pneumo, eu e o menino. Aí nós vamos passando, aí vem um professor de lá para cá. Fala com esse professor de pneumo, e aí, como é que vai a vida, aquelas coisas, o professor se encontra e diz, eu estou aqui com um menino meio esquisito. O professor era de cirurgia torácica, e era conhecido que ele era autoritário, não sei o quê, aquelas coisas todas, né? Temido no hospital. Aí o professor, que ia para outro canto, disse, vamos internar, vamos lá na diretoria. Eu digo, que menino é esse que junta o professor, o segundo professor, o terceiro professor, um menino da roça que não está pedindo nada. Vamos para a diretoria. Quando chegamos da diretoria, eles se reuniram, eu fiquei do lado de fora com o menino. De repente, eu vejo chegando quem? O professor de pediatria, o chefe da pediatria. Digo, rapaz, como é que junta tanta gente importante? E aí eu vi lá a zoada. Esse que era mais autoritário disse, vai ter que internar. Aí o da pediatria, não tem vaga, já botamos 5 leitos extras. Eu só ouvi na discussão. Ele dizia, se vire, se não internar na sua enfermaria, interna na minha. Aí de que prestígio esse menino tem para estar a elite baiana médica discutindo o caso dele? Bom, o fato é que ele foi internado na pediatria depois de passar por cima da enfermagem, porque a enfermagem disse que não ia internar não, porque não tinha mais leito. Aí aquele autoritário virou para o Nelson, o chefe da pediatria, e disse, olha, se ela barrar, tire ela da enfermaria, devolva para a direção e bote outra enfermeira, mas vai internar. Olha. De que autoritarismo está funcionando? Bom, aí eu chegava em casa e dizia assim, o que é que faz nele tudo dá certo? Foi internado na mesma hora. Gente lá pedindo, implorando, dificuldade, o menino vem, vai tudo certinho. Era a época do negócio. Será que isso vai dar certo mesmo? É justo, merecido e necessário. Bom, o menino foi operado. Na época não existia ressonância, tomografia, o menino foi operado, abriram para ver. Ele tinha uma doença raríssima. Um cisto da glândula chamada timo, que tomava toda a frente do pulmão. O pulmão não tinha nenhuma lesão. E esse cisto estava grande e ia a qualquer momento explodir. E aí ele ia morrer afogado no líquido dele. Saiu da enfermaria com 8 dias, estava jogando bola dentro da enfermaria. Foi embora para casa, 14 anos depois, ele estava no mundo, eu vi, depois perdi de vista. Aí eu fiquei pensando, como é que um sujeito como esse, que não tem eira nem beira, foi atendido pela mais importante equipe da Bahia na época, tudo nele funcionou. É justo, merecido e necessário. Aí a frase pegou, né? Então... Muito bom, Peixinho, muito bom mesmo. Eu tenho aqui uma pergunta, aqui lá do canal do Gealme, que ele diz assim, é o Gerson, né? O Gerson Oliveira. Será que Jesus, esse ano, sai da mesa da ceia e das caixas de presentes chega aos corações?
Em alguns, meu caro, em alguns. Né? Eu me lembro de outra historinha que conta aqui nos anos. Que é Humberto de Campos que conta sobre o que fizemos da história do Evangelho. E Humberto de Campos conta, eu acho que é em Crônicas do Além-Túmulo, um outro livro psicografado por Chico Xavier, que um dia ele estava na Palestina, Humberto de Campos passeando, quando ele viu alguém lá no Jardim das Oliveiras. Nada mais, nada menos do que Judas Iscariotes. E ele, verve de jornalista, disse: não vou perder a oportunidade de pegar uma entrevista, né? Afinal de contas, ele é um dos personagens mais conhecidos e mais atacados do Evangelho. Vamos ver a versão dele. Eu sei que Judas vai contar a história dele, que se auto-enganou, isso e aquilo. E no final, Judas diz o seguinte, ele pergunta: como é que você vê o Evangelho hoje, a aplicação de impressionante como é o sentimento humano hoje. Porque quando eu vendi Jesus por 30 dinheiros, logo eu percebi a encrenca, me deu um remorso tremendo e não consegui viver, me suicidei. Né? Agora eu ando aqui pelos templos todos, vejo Jesus sendo vendido em grosso e a retalho e ninguém tem a menor dor de consciência a dizer como tinha sido tornado um sistema meramente centrado no capitalismo, as coisas dos templos de Jesus. Então, é aquela história. A esperança existe, mas a universalidade disso ainda demandará muita maturação espiritual. Afinal de contas, Jesus é o grande sonho, a grande utopia, o grande vir a ser evolutivo que nós podemos vivenciar. Peixinho, essa questão aí do justo, merecido e necessário está radiando, e que lá Caminho da Luz todo mundo sabe. Madalena também, agora a pessoa... E a Solange Linhares, do GEAF, do Grupo Espírita Anália Franco, também falo isso o tempo todo lá. Pois é, isso aí é para sair do lugar de vítima. Aconteceu com você, sua leitura é justa, merecida e necessária. Porque podia acontecer e você lê de outro jeito. É o que eu digo sempre. O fato em si não é o que vale, é como eu interpreto. E isso é meu, não pode ser dos outros. É justo que eu sofra e o alegre-se não é só sofrimento. Alegre-se com o justo, merecido e necessário. Quando acontece uma coisa ótima, diga: é justo, merecido e necessário. O Celso Gomes, ele bota assim: muita gente acha que pelas mortes que tivemos nessa época, o Natal perdeu o seu significado. Será que perdeu? Alguém pode ter perdido o significado, claro, porque como vivemos na era do apego materialista, morreu perdeu, né? Aqui na Bahia teve um sujeito, um espírita, uma cidade do interior, muito espírita ele, pelo menos, fizeram a biografia dele. O filho parece que publicou uma biografia ou alguém. A gente nem conhecia ele como espírita. Isso, a Isabela Rodrigues falou assim: verdade, também não tenho pergunta, mas a primeira história é fantástica, emocionante. Ela ficou muito emocionada com a história. Tá bom, mas voltando a essa história de perder o sentido de Natal, porque teve muita morte, o que é a interpretação? Existia um espírita chamado Tranquilino Bastos, aqui na Bahia, nos anos 30. E eu vi um telegrama dele para a viúva de um amigo que tinha morrido. Amigo mesmo, assim. E o telegrama era assim: parabenizo-lhe pela libertação do nosso querido fulano de tal, que conseguiu o habeas corpus antes de nós para se libertar desta cadeia carnal. Não era à toa que o nome dele era Tranquilino, né? Devia ser muito tranquilo. O livro não diz o que é que a viúva achou do telegrama, mas era parabenizo-lhe. Né? Quer dizer, para nós, a morte é uma tragédia ainda, é um sofrimento, mas para o espírito, consciência imortal, isso é uma passagem, isso é um trânsito que a gente vai fazer 1000 vezes. Então, atrelar a sensação de perda de sentido do Natal à morte física é, naturalmente, uma expressão do materialismo.
O Gerson Oliveira, lá no canal do Gelme, ele diz assim: os estudos de transcomunicação no Brasil estão bem desenvolvidos. Ou melhor, é uma pergunta, eles estão bem desenvolvidos? Conte mais algum caso. Você conhece mais algum caso de transcomunicação? Olha, eu acho que isso diminuiu muito o impulso desde o ano 2000. E a qualidade das mensagens não tem sido tão claras como esta. Essa mensagem que a gente gravou aqui é de uma clareza assim, quando a gente colocou no Congresso Espírita da Bahia, porque foi gravada dentro de um Congresso Espírita, 2.000 pessoas ouviam com a nitidez, o som era muito claro. E o autor gostava de fazer poesias aqui. Não era muito bom em rimas, mas quando ele estava encarnado, e ele começa assim: agora vejo em luz suave. Ele morreu cego. Só depois é que a gente sacou: agora vejo em luz suave. Né? Lá para as tantas. Depois ele fala da viúva dele, que estava ainda encarnada e estava no Congresso. Que ele de lá afitava com seu amor de sempre. E, por último, ele dizia assim: aos meus amigos alguma coisa assim, aos meus amigos que aí estão, eu estou sentindo muita saudade, venham logo para cá. Quer dizer, morram. E aí ele citava alguns nomes que estavam com ele, Pititinga, Machado, que são espíritas de outrora, e citava um nome, Amarildo. Ninguém sabia o que era Amarildo. Só 1 ano e meio depois, numa conversa com o Divaldo, ele disse: agora eu me lembro que nos anos 60, esse espírita, que trabalhou também na Mansão do Caminho, andava com um magrinho chamado Amarildo. Mas só 1 ano e meio depois. Não tivemos outras gravações. Mas na Itália tem relatos de gente que está se comunicando com rádio, batendo papo. Aí é só a gravação de gravador. Tem um famoso, Erwin Laszlo, cara mundialmente famoso, que no apêndice de um livro dele fala como ele estava numa dessas reuniões, sem muita pretensão, quando houve em húngaro chamá-lo. Só tinha de húngaro ele na reunião. E ele descobre que era um amigo de Paris que tinha morrido 2 meses antes. Mas eu acho que isso não avançou muito, a gente tem que descobrir mais tecnologias para tornar isso comum, porque se houve um caso, pode haver N casos. Exatamente. E com esse avanço da tecnologia, daqui a pouco vai estar despontando alguma coisa até via computador, né? Agora, o caso que você me contou do menino, rapaz, eu me lembrei um pouco do meu caso. Eu logo no início que eu estava frequentando, começando no espiritismo, apareceu um problema na minha tireoide, e aí o médico onde eu estava tratando falou: isso é caso de cirurgia. Você tem convênio com o IASERJ? Tem conhecimento? Eu falei assim: não, mas por quê? Porque essa é uma cirurgia que não é muito comum aqui, é bom você procurar um local que tenha mais prática. Aí eu fiquei assim encucado, eu falei: bom, tudo bem. Aí uma amiga minha falou assim: por que você não vai no médico homeopata? Eu falei: caramba, o que tem a ver a cirurgia com o médico homeopata, né? Não, mas tem um homeopata aí muito bom. Eu falei assim: tudo bem. Aí eu peguei o endereço, fui. Mal o médico homeopata me olhou, ele falou assim: olha, você tem NPS, INSS? Eu falei: tem. Aí ele pegou a receita dele e botou Professor Josias. Aí começou a escrever uma carta. Aí me deu. Aí falou assim: ó, você vai lá no Gafreguin, ele é um hospital universitário aqui no Rio, e procura lá o professor Josias, foi meu professor, ele é especialista nisso, ele vai te ajudar. Aí fui eu. Cheguei lá no Gafreguin, né? E perguntei: eu quero falar com o professor Josias. Aí me disseram assim: é lá no 4º andar, tal. Aí eu fui, peguei o elevador, subi, fui lá no 4º andar, o 4º andar era só a cirurgia. Entrei numa antessala que só tinha médico, eu era o único que não era médico. E a secretária, eu dei a carta à secretária, a secretária leu, ela mandou aguardar, foi lá dentro, entregou a carta e pediu para me esperar. Quando ele saiu lá um médico, mais 3 médicos conversando da sala,
Aí ele veio direto em mim, quer dizer, eu era o único que não era médico ali, né? Botou a mão no meu pescoço e falou assim, teu caso é cirurgia. Fala o seguinte, vai lá embaixo, procura o Miguel, faz a tua matrícula e nós vamos fazer essa cirurgia. Aí eu, tudo bem, desci, quando fui falar com o Miguel, professor Josias é doido, você tem que chegar aqui 6 horas da manhã, entrar numa fila para fazer a matrícula. Aí no dia seguinte cheguei lá, eu soube que ninguém subia nesse quarto andar. Como é que eu subi nesse quarto andar? Ninguém me barrou, ninguém me interrompeu. É porque tinha que ser, né? É justo, merecido e necessário aí até hoje. Exatamente, porque tinha que ser. Mas vamos lá, eu tenho aqui também a Janaína Mota, eu não sei por que ela disse isso, mas vamos ver se você... Ele diz assim, dizem que a estrela de Natal vai brilhar novamente em 21 de dezembro. Será algum sinal? Eu não entendi muito bem, não. Olha, as pessoas querem que as coisas aconteçam e pensam que é no exterior. A estrela de Natal pode brilhar todos os dias no seu coração, Janaína. Mas esperar um sinal externo, o reino dos céus não virá por sinais exteriores. Exatamente, né? Olha, Peixinho, a conversa está muito boa. Mas eu tenho que ir para o Maranhão. Tem uma live tem reunião lá. Tem uma reunião com a Comissão Regional Nordeste da Federação Espírita Brasileira, agora, 9 horas. 9 horas? Então tá, Peixinho, eu te agradeço aí a sua participação conosco. Espero que a gente tenha oportunidade, né, de ter outra live aí mais na frente. Estou até pensando em março, depois eu vejo com você a possibilidade. Pois não, fique à vontade. Eu queria deixar que você, né, colocasse as suas palavras finais aí para o nosso público aí. As minhas palavras finais, eu repetiria a expressão de Joana de Ângeles. Recorda-o, face crestada pelo sol, cabelos ao vento, cercado de mulheres que perderam seus sonhos, acolitado por homens que não tinham mais esperança. Recorda-o, simples majestoso. Né? E lembra que ele nasceu como um lírio imaculado em Chavascal adiante e não se conspurcou. Que viveu entre homens que perderam toda a esperança, mas não descreu. Ele é a grande mensagem para as nossas vidas em todos os tempos por-vindouros ainda. É isso. Então o Leandro está aqui ainda, né? Leandro, você quer tocar uma música para o Carlos vai fazer a nossa prece? Posso sim, posso tocar sim. Vir, né? Então, Leandro, por favor, canta mais uma música para a gente aí, o Carlos vai fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom, vamos lá então. Coloca a sua imagem, Leandro. Tá, deixa eu... Até esqueci aqui. Aparecendo agora tá legal. Agora está. Vamos lá. Precisamos aprender a amar, ter olhos de ver, sentir o que Deus escolheu pra gente. Que uma chance pra mudar sempre vai aparecer aqui, bem na nossa frente. Deus também quer te ver feliz. É só você olhar ao seu redor para perceber seu imenso amor e o desejo de ver seus filhos crescendo. Precisamos aprender a amar, ter olhos de ver, sentir o que Deus escolheu pra gente. Que uma chance pra mudar sempre vai aparecer aqui, bem na nossa frente.
Deus também quer te ver feliz. É só você olhar ao seu redor, para perceber seu imenso amor e o desejo de ver seus filhos crescendo. Precisamos aprender a amar. Carlos tem que ligar o microfone, hein? Então, meus irmãos, levamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer por todas as bênçãos que temos recebido. Por termos recebido o nosso irmão Peixinho, de Salvador, tão próximo, onde iluminou os nossos pensamentos com essas histórias natalinas. Histórias verídicas que retratam a mão de Jesus atuando sobre aqueles que buscam ter mais intimidade com o Evangelho do Cristo. Assim, que possamos entender que a transformação não dá saltos, mas que é urgente, justo e necessário que nós foquemos em nossos comportamentos, atitudes melhores, atitudes assim que é o nosso semelhante, mas Jesus em nossos pensamentos e nossos corações, e que possamos assim colaborar para esse mundo de regeneração. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, fortalece o nosso entendimento, a nossa vontade, assim, a fim de que possamos nos sintonizarmos cada vez mais com Deus. E assim, agradecidos por a nossa live de sexta-feira. Graças a Deus. Então, graças a Deus, nós agradecemos aí ao Peixinho, agradecemos ao Leandro, Carlos, ao Celso, que transmitiu no canal do Jaume, ao Pedro, que transmitiu o canal do Caminho da Luz, e que nós possamos estar aqui na noite de Natal, conversando mais uma vez sobre Jesus, o aniversariante. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.